Bom, pessoal, vamos, só para fixar um pouquinho aí, tá? Vamos imaginar esses três casos aqui, né? Exercíciozinho, né? Só para a gente dar uma fixada. Ó, determine as correntes abaixo. Então, nós temos aqui uma fonte de 16 volts, uma fonte de 10 volts, e uma resistência de 10 ohms. Então, qual é a corrente que circula pela resistência? Lembrando, para você determinar a corrente, você precisa ter o seu valor, né? Precisa determinar o valor da corrente e o sentido, né? Qual o sentido que a corrente está circulando, né? Então, ó, nós temos que a corrente vai ser o quê? A diferença de potencial nos terminais da resistência, que no caso aqui vai dar 6 volts, dividido por 10, aplicando o quê? Lei de Ohm. Então, 6 dividido por 10, 0,6. Qual vai ser o sentido de deslocamento da corrente? Do potencial mais positivo para o menos positivo. Então, eu vou sair do mais 16 volts para o mais 10 volts. Então, a corrente é no sentido do de 16 para o de 10 volts. Aqui embaixo, nós temos o quê? Uma fonte de 9 volts e aqui uma fonte de 6 volts. E temos duas resistências, uma de 6 ohms e uma de 3 ohms. Então, qual é o valor da corrente que circula, né? E qual é o seu sentido? Então, nós temos que a queda de tensão é 9 menos 6, que dá 3, dividido pela resistência equivalente, que é 3 vezes 6 dividido por 6 mais 3, né? Isso aqui é a resistência equivalente. Então, 3 dividido por 2, 1,5 amperes. Então, o valor dessa corrente aqui, ó, é 1,5 amperes, né? E qual vai ser o sentido da corrente? A corrente ela vai sair do mais 9 para o mais 6. Então, ela vai sair nesse sentido, tá? Bom, nessa outra situação aqui, nós temos aqui, ó, uma fonte de menos 5 volts, temos uma alimentação aqui, ó, de menos 5 volts e uma aqui de 10 volts. E duas resistências de 5 ohms ligadas em série. Então você pega, ó, menos 5, menos 10, dividido por 5 mais 5, que é a resistência equivalente, né? Então 5 mais 5. Então menos 15 sobre 10. Então vai dar menos 1,5 amperes. Então eu vou sair do 10 em direção ao menos 5. Tá? Nós poderíamos representar isso aqui, ó, se nós utilizarmos transformarmos nessa forma de representação para a forma convencional, nós vamos ter, ó, se é menos 5, o que vai acontecer aqui? Ó? Você vai aterrar quem? O positivo. Então, ó, aterramos o positivo. Aí você vai ter a resistência de 5, então 5 ohms aqui, 5 ohms aqui. Agora aqui, ó, observa que eu tenho mais 10 volts, então eu vou jogar o meu polo positivo aqui para cima. E quem vai ser aterrado agora? O negativo. Então, ó, o positivo foi aterrado aqui. Então, eu vou ter uma fonte de 5 volts, onde o positivo é aterrado. E aqui eu tenho uma fonte de 10 volts, onde o negativo é aterrado. Né? Isso daqui, lembrando que é idêntico a fazermos o quê? Conectar os 5 volts, ou 5 ohms, a fonte de menos 5 volts aqui, ó. Aqui nós vamos ter o mais 10 volts, aqui nós vamos ter o menos 5 volts. Só que quem está ligado, quem está conectado aqui é o negativo do 10 volts, da fonte de 10 volts, ao positivo da fonte de 5 volts.
Então, nós vamos ter menos 5 volts em relação a esse ponto aqui e vamos ter mais 10 volts em relação a esse ponto aqui. Como aqui é um potencial maior e aqui é um potencial menor, a corrente ela vai circular nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Na próxima aula, nós entraremos nas leis de Kirchhoff das tensões e na lei de Kirchhoff das correntes. Tá ok? É isso aí.